assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo? Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Quarta-feira com cara de segunda, né? Inclusive no trânsito, realmente, trânsito bem chatinho aqui em Belo Horizonte nessa manhã de quarta-feira. Mas vamos lá. Queria comentar primeiro a respeito desse apagão ontem, né? Que a rádio aqui, rádio como meio de comunicação, né? Eu estava até vendo aqui, comentando a agilidade, né? Da Band News, dos nossos ouvintes, né? Como são importantes, formou essa rede de informações. Rapidamente a gente tinha informação do país inteiro sobre esse apagão. Nesse ponto a rádio é imbatível, né? A rapidez, assim, de relatos, como rapidamente já tinha um retrato do que estava ocorrendo no Brasil. Mas eu queria me ater um pouco na coletiva que foi dada ontem à tarde pelo ministro mineiro, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. Eu estava até vendo a Juliana Rosa, nossa comentarista de economia, mais cedo falando, e eu concordo plenamente com ela. Uma entrevista ruim aí, entrevista do ministro Alexandre Silveira. Se esperava uma explicação mais técnica e menos política sobre o que aconteceu ontem, né? Inclusive, acho que faltou outras pessoas também ali, né? Como a própria Juliana Rosa citou, né? Alguém, para falar pelo Operador Nacional do Sistema, a própria ANEEL, e ficou o ministro falando ali de forma muito genérica do problema que ocorreu e dando entendimentos políticos sobre privatização da Eletrobras, né? Se o governo tem alguma prova que o apagão de ontem é decorrência da privatização da Eletrobras, devia já trazer esses dados e não ficar fazendo essas especulações. O ministro chegou a falar até mesmo de um possível atentado que seria investigado pela Polícia Federal aí no sistema de transmissão de energia elétrica. Pode ser, mas assim, né, tudo pode ser. O que deu impressão ontem na entrevista coletiva foi realmente essa politização do tema em alguns momentos. Eu fiquei prestando atenção na coletiva e tive essa mesma impressão de um excesso de politização do tema e de poucas explicações técnicas, talvez porque o governo ainda não as tenha. Mas se não tem ainda a confirmação correta do problema, deveria se ater a isso, né? Ao que tem de informação até o momento e não ficar fazendo ilações e suposições, né? Até falando em atentado, falando nessa questão da Eletrobras, que isso foi muito infeliz. Por falar em infelicidade, esse mesmo comentário da Eletrobras foi feito pela primeira-dama, né? A Janja, mulher do Lula, Janja Lula da Silva aí, foi às redes sociais também, foi ao Twitter também, num ato extremamente infeliz, falar que a Eletrobras foi privatizada em 2022. Só para lembrar, ela escreveu algo assim, fez um tweet, né? No Twitter dela escreveu algo nessa linha, né? Que a Eletrobras foi privatizada ano passado, que era só para lembrar isso. Ou seja, isso é papel da primeira-dama. Ela não, acho que a Janja até hoje não entendeu a importância política dela, né? Nesse caso, ela não tem um cargo oficial no governo, mas ela fala como governo, né? Ainda mais ela que é super atuante, né? Tá sempre junto ao presidente. Então, quando ela fala isso, de certa forma, ela dá a entender o humor, né, que está no governo, né? O tom, o que o governo está pensando, né? Então, assim, muito ruim essa precipitação. Não é a primeira vez que é da primeira-dama, né, de ir ao Twitter para falar da questão da Eletrobras. Pode ser fato que houve uma piora no serviço da Eletrobras depois da privatização? Pode, mas ela tem alguma prova sobre isso? Tem algum elemento que comprove que a privatização que ocorreu no ano passado é responsável por esse apagão ontem? Se ela tiver, importante ela trazer à tona e não ficar aí fazendo esses gracejos, né? Essas insinuações no Twitter. Muito ruim, né? Tem muita gente que fala que a Janja age como se fosse o Carluxo, né? Carluxo agia com o Bolsonaro, a Janja seria o Carluxo do Bolsonaro. E ela tem dado razões para esse tipo de entendimento. Muito infeliz essas participações. Acho que ela ainda não entendeu, né, o cargo, a função, o peso dessas postagens dela, né? A relevância dessas postagens dela nesse jogo político, né? Na função de uma figura pública casada com o presidente, e ela quer ter essa atuação política, então ela tem que ter responsabilidade também ao fazer essas publicações. E acabou que depois dessa publicação dela foi mais cedo, houve a coletiva e o ministro Alexandre Silveira também chegou a fazer aí de forma até mais discreta essas insinuações também sobre uma piora do serviço após a privatização da Eletrobras. Então,
assim, foi muito ruim, né? Parece que o governo desconhece ainda a razão específica e aí ficou atirando para todo lado, politizando essa questão, né? Realmente muito ruim a performance do ministro, que tem pretensões políticas, a gente sabe. Ele é cotado, inclusive, para ser governador de Minas em 2026, ministro Alexandre Silveira, e da primeira-dama, Janja Lula da Silva, lembrando que não é a primeira vez que a Janja vai ao Twitter, vai às redes sociais para fazer aí comentários sobre questões, né? Políticas, decisões políticas importantes, né? Quando foi a tributação dessas compras, né? De fora do país, dessas lojas aí, ela emitiu a opinião dela, depois o governo ficou meio refém e foi meio a reboque do que ela tinha falado. Em outras ocasiões também ela já se manifestou e acaba colocando o governo numa saia justa. Muito ruim o desempenho ontem, né? Se o apagão foi ruim, o desempenho do governo depois aí para dar essas explicações foi também muito ruim, né? Num dia eu diria que foi um dia de notícias, né, negativas aí para o governo Lula, a questão do reajuste dos combustíveis também. Claro que o barril de petróleo encareceu e tal, mas foi uma pancada de uma vez só, né? Uma vez que o governo mudou a política, né? Antes havia aquela paridade com o preço internacional, o governo agora passou ele mesmo a controlar esse preço, então ele faz retenções nesse valor, de repente ele promove um aumento aí dessa monta, justificando que não havia mais como segurar em razão do aumento do preço do barril do petróleo. Ok, né? Mas assim, de uma vez só, vai gerar essa repercussão negativa. Curiosamente, né? Um dia depois desses dois fatos negativos, saiu hoje uma pesquisa do Instituto Quest, falando aí da melhora, né, da avaliação do governo Lula em todos os setores, inclusive na economia e também em todos os setores da sociedade, inclusive entre a população evangélica, que era onde havia uma resistência do presidente Lula. Mas eu vou deixar essa pesquisa, que eu acredito que o Orion vai entrar aí no detalhamento do resultado dessa pesquisa logo mais no comentário de política dele. É isso, Lucas, Luciana.